Sua presença, Senhor, nós colocamos a vida da Tua serva, Senhor, que se dispôs, Senhor, a estar neste lugar, trazendo, Senhor, um alimento direto do Reino Celestial para nossas vidas, Deus. Neste momento, Espírito Santo, eu oro a Ti, para que o Senhor nos envolva, Senhor Jesus, com tudo aquilo que vem do Senhor. Todo espírito de distração, Senhor, daquilo que não vem do Senhor Jesus, seja retirado agora, em nome de Jesus. Que os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração esteja no Senhor agora, em nome de Jesus. Pai, em Teu nome, Senhor, nós declaramos que toda semente lançada neste lugar, toda semente lançada, Senhor, em cada coração, ela vai florescer, ela vai produzir, ela vai frutificar, ela não será sufocada, mas ela vai produzir o Reino Celestial. Em nome de Jesus nós declaramos, nós Te agradecemos. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Pedir para os irmãos abrir a Bíblia em Gênesis. Eu vou ler o versículo que eu escolhi, o Senhor tem colocado no meu coração. E os irmãos podem se sentar. Pode abrir em Gênesis 8. Glória a Deus. Diz assim, irmãos: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Amém? Irmãos, a pastora ali falou no início, né, que eu sou terapeuta. E eu sou terapeuta para honrar agora o nome do Senhor, mas eu quero contar para os irmãos bem rapidinho como que eu cheguei a isso. Tem bastante coxinhos que eu já conheço aqui, tem alguns que eu ainda não conheço, a gente congregou aqui alguns anos atrás, mas prove a Deus levar nós em outro ministério onde a gente se encontra hoje. Gostaria também de justificar a ausência do meu esposo. Hoje ele está escalado para ministrar a escola dominical e por isso que ele não está aqui. Então, irmãos, quando eu estava gestando Isaac, que é o meu filho menor, a gente escolheu esse nome porque ele é o nosso sorriso, a nossa alegria, o filho da promessa. E quando Isaac começou a estudar, veio algumas professoras me chamaram para algumas reuniões, onde elas estavam suspeitando de autismo. Me mandaram eu investigar. E eu fui, não dei muito crédito, passou-se quase um ano, eu não dando crédito nenhum àquelas palavras, pois eu não achava que fosse. E daí um certo dia ocorreu uma situação onde realmente eu me obriguei a procurar ajuda médica, né? E eu fui fazer a investigação e o Isaac ele foi diagnosticado com autismo nível 2. E ele tem seletividade severa alimentar. E foi assim que o Senhor preparou todas as coisas para que eu fosse terapeuta. Não imaginava isso. Eu tive que largar trabalho, eu parei minha vida toda para cuidar dele em casa. Mas antes de tudo isso acontecer, o Senhor já tinha me falado por várias vezes que não era para mim sair trabalhando. Só que, como mulher, a gente sabe que a gente é muito ativa. E a gente quer ajudar na casa, a gente quer fazer muitas coisas. E eu sempre falava assim, mas como que eu vou parar, né? Como que eu vou parar? Não tem como parar. Mas o Senhor me parou. E Ele usou todo esse diagnóstico para que eu ficasse em casa e fizesse o que era para fazer. Que é eu estudar. Eu parei, eu fiz um ano de curso, eu me formei. E eu falei assim, tá, Senhor, e agora? Por quê? Porque eu precisava cuidar de mulheres. Porque quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, meu mundo caiu e eu não tinha ninguém para me ajudar. Eu me vi sozinha, sem ter com quem contar, porque ninguém esperava por aquilo. E eu pensei assim, demorou muito cair a ficha, mas eu pensei, se eu estou passando por isso, muitas mulheres também estão. Então eu vou me profissionalizar e
eu vou ajudar mulheres. Glória Foi a Deus. assim que o Senhor colocou no meu coração, que eu nunca um dia tinha sonhado, que era estudar para ser terapeuta cristã. Glória a E Deus. hoje eu me formei em nome do Senhor Jesus, como Aleluia. terapeuta Glória a cristã, Deus. com foco em ênfase em mulheres e em cura e libertação. Aleluia. Irmãos, eu falo isso sim, se eu olhasse há um ano e meio atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria nessa posição. E hoje eu dedico a minha vida ao meu filho e ao ministério. Eu falei para o Senhor, eu me entrego de corpo, alma a Ti. Os convites que eu tenho para ministrar é o Senhor que faz, eu não faço nada. É o Senhor que me leva, é o Senhor que prepara as pessoas que me procuram. Eu não divulgo o meu trabalho assim como terapeuta na internet. Não divulgo, eu falo assim, o dia que eu comecei a atender, eu falei assim, Senhor, se o Senhor estiver se agradando disso, o Senhor vai preparar as pessoas para que eu possa ajudá-las. E uma dessas pessoas, irmãos, antes de eu entrar na mensagem, eu atendi ela online e ela tinha vários problemas e a gente trabalhou com foco em cura e libertação, que é uma área que o Senhor me arrancou lá de trás, muito sombrios, e hoje Ele me usa para o bem nessa área de cura e libertação. E a gente fez todos os procedimentos com ela. Ela estava em busca de uma gestação há mais de 8 anos e no final de tudo ela me veio com um diagnóstico positivo. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Deus faz todas essas coisas. Aleluia. E por que eu escolhi esse tema hoje desse Gênesis 8, 22? Porque ele vai falar sobre as estações, sobre as nossas estações. E é isso que eu quero trazer para os irmãos, que aqui ele fala sementeira e cega. O que é a sementeira e cega? É plantio e colheita. Nós mulheres precisamos estar diariamente fazendo isso, um plantio, mas ciente da nossa colheita. Que a colheita ela vai ser regida pela lei espiritual da semeadura. Tudo que eu semeio eu colho, certo? Se a gente for lá abrir em Gálatas 6, deixa eu achar aqui rapidinho para os irmãos. Essa Bíblia é nova, irmãos. É um sonho ter essa Bíblia e eu consegui. Já pensou, irmãos? Eu não sei se as irmãs são assim, mas eu amo Bíblia de estudo. E essa Bíblia que foi um presente do Senhor. Gálatas 6, 7 e 9, irmãos. Vai dizer assim: não erreis, Deus não se deixe escarnecer por tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Até aqui, irmãos. Então é essa lei que precisa reger a nossa vida, nós mulheres. A vida, irmãos, ela não é linear, ela é cíclica. Ela vai passar por todos os ciclos. E o que o Senhor quer trazer com isso? Ele quer nos preparar para que a gente não viva só numa fase, para que a gente não viva, digamos, só no inverno, que é um tempo de prova. Ele quer nos preparar como cristãs, como mulheres, para que a gente vá vivendo cada fase, que a gente aproveite o máximo de cada fase da nossa vida. Eu vou falar que o primeiro é a primavera, nós estamos na primavera, né, irmãos? Que é o tempo do plantio. É onde as chuvas voltam, é onde as sementes rompem a terra, é cheio da promessa. A primavera é linda, é cheia de flores. É onde a mulher está a desabrochar sonhos, ela está plantando tantas coisas ali. E é a estação de novos começos. Glória a Deus. Então que o Senhor possa trazer para você essa estação. Que você possa passar por ela entendendo que você está nela. Por isso é necessário a gente fazer uma análise de nós mesmos, nós mulheres. E não só para mulheres, mas para homens também. A estação não ficou designada só para nós mulheres, mas hoje, como é um culto de mulheres, ele não está falando mais voltado para mulheres. Mas é para que os homens também entendam que vocês também têm as suas fases.
E a gente precisa se achar no meio dessas estações, né? A estação aqui no Brasil, ela segue um padrão, né? Mas nós não temos esse padrão. Às vezes, eu posso estar no inverno, a irmã Carla pode estar vivendo a sua primavera, a irmã o outono, e assim por diante. Nós precisamos nos entender no meio de tudo isso como um corpo, né? Entender cada mulher, cada homem, qual estação que eu estou vivendo, por que eu estou vivendo, por que o Senhor está me trazendo todo esse aprendizado. Nós precisamos passar por isso. Assim como a Terra ela vai repetir todas as estações, pode ser que nós não repitamos todas as provas, mas a gente vai estar passando por todas as fases até o fim da nossa vida. É algo que o Senhor já deixou claro para nós. Nós precisamos entender que nada dura para sempre. A gente for ler Eclesiastes 3, ele vai dizer que há um tempo para todas as coisas. Eu não sei quantas vezes eu vou chorar, eu não sei quantas vezes eu vou sorrir, mas eu vou passar por todas essas fases. E quando a gente sabe disso, a gente passa com Cristo, é muito mais fácil. Glória a Deus. E eu quero falar também sobre o verão. O verão ele traz calor e vitalidade. É luz, energia, é o trabalho rumo à colheita. Dias longos, frutos amadurecendo. É a estação da visibilidade, que a mulher está em plena atividade. Sabe aquele mês, aquele semestre ou aquele ano que você passou trabalhando? Você passou fazendo tudo na igreja, fazendo um monte de coisa, você está visível, você está empenhada, você não está cansada. É o verão. É onde o Senhor tem levantado o ministério, é onde você tem trabalhado, mas há um porém, apesar de ser uma estação gostosa, uma estação que te dá toda essa vitalidade, é uma estação muito quente. E em meio a tudo isso, em meio àquela loucura do trabalho, do dia a dia, da correria, eu sou mulher, eu sou mãe, eu trabalho fora, eu sou esposa, a gente não pode esquecer do Espírito Santo, de olhar para o Senhor e saber que é o Senhor que vai vir como uma água, que vai saciar a nossa sede. Porque se nós ficar focadas só em uma coisa, mesmo que seja para Deus, irmãos, mesmo que seja para Deus, a gente acaba morrendo. Tem muitas plantas nos vasinhos que as irmãs que gostam de plantar. Você sabe que se você não regar ela vai morrer. Então a gente precisa estar conectada com o Espírito Santo no dia a dia, na nossa correria. A gente precisa colocar o Senhor como esse alicerce, como aquela fonte transbordante de água. Nós precisamos disso. E o verão ele exige resistência para não secar espiritualmente. É sobre isso, é sobre você chamar o Espírito Santo para ser sua fonte transbordante. Glória a Deus. Também quero falar para os irmãos sobre o outono. O outono é bem difícil, mas eu acho que para nós mulheres pode ser que seja uma das estações, o início de uma estação bem difícil, que ele vai simbolizar a mudança e o desapego. E eu coloquei aqui que as folhas caem para poupar a árvore para o frio. É tempo de colher os últimos frutos e limpar o terreno. Então o outono é muito difícil. É o momento que você vai ter que olhar para coisas que não servem mais. É o momento que você vai ter que olhar, de repente, para amizades que não servem mais. De repente, trabalhos que está te enfadando, que está te machucando. Porque o Senhor não quer nós em sofrimento, o Senhor quer nós em crescimento e evolução. E uma planta, uma mulher, um homem, para ele florescer, ele precisa tirar todo o peso dele. Tudo que tem que haver a poda, né? E a poda dói, porque a poda ela corta coisas nossas. Então eu coloquei aqui que a mulher, que é o momento da mulher soltar o que não serve mais, mágoas, hábitos ruins, relacionamentos tóxicos. Perder folhas não é morrer, é estratégia de sobrevivência. Por que o outono é difícil, irmãos? Porque o outono é uma preparação para o inverno. E o inverno ele não é fácil. O inverno ele é gelado. O inverno pode significar um silêncio da parte do Senhor ali, que às vezes você acha que não vai ter fim. É aquele momento que você vive na solidão espiritual. Este que é o inverno. Então, enquanto você está lá feliz na primavera, verão, a hora que se aproximar o inverno, você precisa estar ciente
na tua vida que o outono chegou, que é hora de eu me liberar, que é hora de eu liberar coisas para que eu sobreviva no inverno. Porque, irmãs, quanto tempo tem irmãs que estão orando e parece que o Senhor não responde? Quanto tempo você está buscando algo do Senhor e o Senhor não responde? Às vezes é uma resposta e o Senhor não fala, mas não é que o Senhor não esteja ouvindo, é necessário passar pelo inverno. Então, quando nós estamos entendendo as nossas estações, é mais fácil de você entender que o Senhor, Ele não abandona. Glória a Deus. Ele não nos abandona em nenhuma das estações. Aleluia. Então, o inverno, ele vai chegar para mim. Ele vai chegar para o pastor, ele vai chegar para a pastora, ele vai chegar para todos, irmãos. E nós precisamos estar preparados. Isso é evangelho. É você saber que o Senhor disse que teria todas essas coisas. E mesmo assim, você escolheu permanecer. O inverno é aquela estação do tipo, você olha as flores, as árvores, e parece que está tudo morto, irmãos, mas não está. A raiz está crescendo. Você espiritualmente está crescendo. Você espiritualmente tem orado mais. Você tem buscado mais, porque às vezes o Senhor está em silêncio. Às vezes é algo que é necessário. Por que eu contei meu testemunho no início? Porque foi necessário tudo isso. Falar assim, contar rápido, parece assim pequeno, mas só a gente sabe o que a gente sente. Só a gente sabe quando chega na casa da gente a situação. Daí eu olhei para o Senhor e falei assim, por quê? Por que eu tenho que parar? Por quê? Daí você enche o Senhor de porquê. E daí o Senhor fala, porque você é filha e eu quero te usar assim. E eu vou usar isso. E daí você tem que abraçar aquilo e formar aquilo em testemunho. Né? Porque a palavra do Senhor, ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que servem a Deus. Todas as coisas. Deus não falou que só as coisas boas cooperariam, é até as ruins. Então, o Senhor é necessário às vezes a gente passar por situações. A gente ficou sem carro um bom tempo aí, e o Rogério trabalha em Pinhais, e ele estava indo a pé até Piraquara, de Piraquara pegava ônibus, e às vezes eu falava para o Senhor assim, Senhor, por quê? Que é tão difícil para nós? Por que tem uns que é tão fácil? Uns crentes mesmo, servindo o mesmo Deus, professando a mesma fé. Por que para eles é tão fácil, para mim não é? Irmãos, o Senhor me respondeu. E pasmem só com uma resposta. Sabe qual é a diferença entre eu e essa pessoa? É a disponibilidade. A disponibilidade. E quando eu ouvi isso do Senhor, eu falei assim, eu estou disponível. Então, consequentemente, eu vou sofrer mais. Né? O Senhor vai me usar para algo, então eu vou ter que ser provada mais. Não que a outra pessoa não sirva ao mesmo Deus, não que ela não tenha fé, não é isso. Mas é que tem pessoas e pessoas dentro de um corpo. São pessoas que vai estar fazendo algo a mais que é necessário para estar na frente de algo, como tem pessoas que vai ser uma abençoadora. E o dia que eu perguntei isso para o Senhor, eu estava perguntando porque falei assim, Senhor, eu estava fazendo uma diária que nem era para mim estar fazendo, porque não era para mim sair, mas eu fui fazer essa diária e ainda levei uma complicada, né? Porque daí eu falei assim, Senhor, mas por que é tão fácil para as outras pessoas, em questão financeira, tudo, e o Senhor falou assim, você está disponível, eu vou te usar assim. E daí ontem eu vi uma oração que falava assim, Senhor, não me dê tudo que eu quero, porque se o Senhor me dá tudo que eu quero, pode ser que eu não te sirva mais. Me dê só o necessário para que eu continue. E eu falei assim, Jesus, então só me dê o necessário, porque, irmãos, nada vale como você ter a presença do Senhor. Aleluia. E é uma honra para você estar aqui em cima tocando, para você estar liderando, para você estar aqui dentro fazendo algo. É uma honra, porque o Senhor te escolheu. Seja para fazer o que for, seja para limpar o tempo. É uma honra, porque o Senhor te escolheu de alguma forma. Então, os escolhidos, não adianta, você vai apanhar mais. Pode ser que até que as suas
longas. Pode ser que o verão e a primavera, que são estações boas, ela passe rápido. E pode ser que o outono e o inverno você permaneça mais nelas. Porque é necessário o Senhor forjar os escolhidos. Então, irmãos, quando eu comecei a viver tudo isso, foi bem difícil para mim. Mas quando eu falei para o Senhor assim, Senhor, então tá, eis-me aqui, eu vou fazer o que o Senhor pede. Porque é melhor a gente obedecer do que padecer, certo? Então, obedecer ao Pai, que sabe de todas as coisas, que é dono do ouro e da prata. Eu falei assim, Senhor, se não vai faltar o arroz, o feijão e o amor, amém. Pode ser que atrase uma continha ali, outra aqui, pode ser que seja uma dificuldade ali, outra aqui, mas o Senhor está conosco. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo Consolador está conosco. Aleluia. É isso que nos alavanca, irmãos, porque nada mais importa a não ser o Senhor. Nada mais importa a não ser a obra do Senhor. Aleluia. E é para isso que o Senhor parou toda a minha vida no sentido profissional, não no sentido espiritual. Ele parou algo aqui para começar algo novo aqui, algo que eu não imaginava, mas que hoje eu estou dentro desse algo novo. Eu aceitei a poda, e a poda doeu. Hoje, além de eu lidar com tudo isso, eu ainda cuido do meu filho. Com dificuldades, sim, ele tem essas dificuldades. A gente precisa estar sempre ajudando em algo, é escola, a gente não entende, e você sempre tem que ficar dando uma explicação, mas em todas as explicações o Senhor provê algo. Em todos. E daí quando eu olho assim para trás, eu vejo, Senhor, sim, valeu a pena passar por isso, sim, valeu a pena ter isso. Sim, eu queria tudo de novo, passaria por tudo de novo. Por quê? Porque é algo que vem do trono. Sabe, é uma poda que vem do trono. E quando isso vem de Deus, irmão, por mais que doa no momento, e esse inverno vai passar. Assim como passou para mim. No momento que eu me desesperei, eu achava que o mundo tinha desmoronado. Mas ele não desmoronou, ele estava começando a ser construído, só que a gente não vê. A gente não vê o Senhor trabalhando nessas coisas. E quando eu comecei a olhar tudo que o Senhor estava preparando, tudo que o Senhor estava mudando, um dia eu estava saindo e eu não tinha me ligado ainda, porque eu acho que eu estava meio devagar ainda nas coisas, sabe? E daí eu já tinha terminado meu curso, estava esperando meu certificado, estava esperando isso chegar e aquilo chegar, e daí um dia eu estava saindo assim, e eu parei, eu falei assim, peraí, eu estou formada, como assim? Eu falei assim, Senhor, é sério isso? E daí o Senhor foi falando para mim. Eu falei assim, irmãs, eu não acreditava. Eu fiz todo aquele ano de estudo e parece que ele voou e eu não estava entendendo nada, sabe? Parece que o Senhor me tirou do lugar e me jogou lá formado. Parece que eu não vi passar. E daí eu falei assim, Senhor, é sério? Eu consegui. Porque eu estava, sempre quando eu começava a aula, mas eu parava. Começava a aula e eu parava. Sabe, aquilo me desencantava, não sei, algo me parava. E eu não conseguia finalizar nada. E quando eu consegui finalizar o curso, que eu comecei a trabalhar com aquilo, eu falei assim, como assim, Senhor? Como o Senhor fez tudo isso e eu não vi? Sabe, eu estava tão mergulhada em coisas minhas, minhas dores, em minhas aflições, que eu acabei de não ouvir. E o Senhor me deu tudo isso. E eu olhei para o Senhor e começou a agradecer, irmãos, porque eu só tenho a agradecer. Sabe, eu levanto, eu agradeço por tudo, pela família, pela casa, pelo carro, por tudo que o Senhor tem feito. Porque é muito, irmãos. É muita coisa. Se eu for contar para os irmãos todos os dias, tudo que o Senhor faz, não estou falando de milagres extraordinários, mas sabe que você está andando dentro de casa, você sentir a presença do Senhor com você. Ele não fica só aqui, irmãos. Ele não está só no culto das mulheres. Ele não está só numa palestra lá que está tendo com gente famosa, cantando, pregando. Não. Ele está do teu lado, no teu dia a dia. Mas você precisa buscar. O Senhor tem colocado muito, muito dentro do teu coração sobre jejum e oração. É necessário consagração para ver o Senhor agir. Nós estamos num tempo onde tudo é muito fácil. As coisas materiais é muito fácil. Mas eu vou dizer algo para que você tenha que trabalhar muito para você ter, que é a presença.
E para você manter essa presença é necessário santificação. E sem jejum e oração, sem obediência, não será possível manter. O Espírito Santo tem dito muito isso. Consagração. Sabe, é você abrir mão. É você abrir mão de coisas gostosas, de comida gostosa, de passeios. De repente, para você tirar uma tarde com o Senhor, vale a pena, irmãos. Glória a Deus. Sabe, vale a pena você realmente exercitar a sua fé. Ontem eu estava falando com uma colega minha, e ela está passando por uma situação muito difícil. E eu falei para ela assim, de repente seja a hora de parar e realmente exercitar a sua fé. Porque chega momentos, irmãos, que a gente só entra aqui e vira uma rotina. A gente entra dentro da casa do Senhor como uma rotina. Eu vou domingo lá no culto, não marca nada, e aquilo vai se tornando uma rotina. E a presença, ela não tem mais. Por quê? Porque nós dizemos cristão, mas nós não exercitamos. Nós lemos que Jesus, que o Espírito Santo, que Ele cura, que Ele faz milagres, que Ele ressuscita. Mas quando o negócio aperta, a gente fala assim, o Senhor esqueceu de mim. Porque o Senhor não faz, porque o Senhor só faz lá e não faz aqui, e a gente questiona a nossa fé. Lá em Marcos 16, não lembro o versículo, vai falar assim, irmãos, que aquele que crê, os sinais seguirão. E quais são os sinais? Eles expulsarão demônios, colocarão uns enfermos, eles serão curados. E ele vai falando um monte de coisa. Leia Marcos 16, irmãos. Você vai ver. E eu olhei assim e falei assim, Senhor, em que ponto que nós não estamos crendo, que a gente não tem visto mais isso? Nós não temos visto, irmãos. Por quê? É culpa do Senhor? Não. É nossa. Porque nós não temos buscado e nós não estamos crendo verdadeiramente no Senhor. Então, o que o Senhor tem colocado para hoje? O Senhor coloca no meu coração para dizer para vocês, creia, se há um pico de incredulidade, peça ao Senhor para te ajudar. Seja sincero, fala assim, Senhor, eu conheço o Senhor só de ouvir falar, ou só de ouvir ministrações, ou só de ler, eu nunca me vi nada. Peça, para que o Senhor te dê a oportunidade de você exercitar verdadeiramente a fé. Porque tudo isso que a gente fala aqui, irmãos, desse Deus, do Espírito Santo, ele não é uma brincadeira. Ele é real. E ele pode ser sentido como eu e você. Estamos aqui hoje, que eu vejo todos, eu sinto a presença dos irmãos. E o Senhor também é assim. É o mesmo Deus, não mudou. É o Deus que faz milagres, é o Deus que ressuscita mortos, sim. É o Espírito Santo. Então busque Ele diariamente, se consagre, tire um tempinho, 2 horas, irmãos, por dia, 2 horas para, sabe, de repente não tomar um café, de repente tirar um almoço, mas busque a presença do Senhor. Sabe, aonde eu tenho passado, o Senhor me impulsiona a falar isso, irmãos. Sabe por quê? Porque nesses últimos tempos, como eu falei, as coisas estão muito banalizadas. Então o Senhor precisa vir com um avivamento sobre nós. E esse avivamento, ele vai vir da nossa consagração. Não adianta nós pedir por avivamento no Brasil ou no mundo, seja onde for, na nossa casa, se nós não consagramos. Não começa com a irmã, começa comigo. Sempre vai se referir a mim. O Senhor vai curar? Então que o Senhor possa me usar para curar. Senhor, eu não creio que o Senhor possa fazer. Então existe a incredulidade. Então que o Senhor possa vir sobre nós e nos ajudar. Que nós precisamos, irmãos, sair daqui e mostrar para o povo que está aí fora que realmente Ele existe. Não é só de falar, é com o nosso testemunho, é com o nosso dia a dia, é com os milagres do Senhor através da nossa vida. Como é que eu vou falar para o irmão lá fora, para o drogado lá fora, para quem for lá fora, que o Senhor faz se eu não creio, se eu não vivo? Não tem como, irmãos. Sabe, é a última hora agora e nós precisamos nos despertar. Aleluia. Sabe, eu não sei qual estação que você está vivendo hoje, eu não sei. Eu acabei de sair do inverno.
Eu estou vivendo hoje uma primavera. Glória Estou a Deus. plantando. Eu espero que também você esteja plantando. Mas se você está no inverno, continue orando. Glória a Deus. Continue consagrando. Continue buscando. Eu coloquei uma frase aqui que ela diz assim: quem tem raízes em Deus não morre no inverno. Agora é tempo de pausa. Tempo de se chegar mais em Deus. Lembre-se, a primavera virá infalivelmente. Nós estamos vivendo a primavera, uma estação referente ao nosso país. Mas espiritualmente eu não sei qual você está. Mas a primavera ela vem. Porque a palavra do Senhor ela é tão viva que ela nos ensina, é uma bússola. E Ele diz que nada dura para sempre. Então se você está feliz, glória a Deus por isso, aproveite, mas se prepare. Porque virá tempos de choro, virá tempos de tristeza, virá tempos que você vai ter que parar e olhar e lembrar que em todas as fases o Senhor está presente. Aleluia. Eu coloquei aqui assim: primavera, plantio, despertações, semear com fé. Verão, calor, fortalecer caráter, trabalhar e resistir. Outono, preparação, tratar o desapego, soltar o passado. Nós ninguém vive de passado. Então, deixa tudo que ficou para trás. Se é mágoa, seja o que for. Se é perdão que precisa liberar, libere. Às vezes tem coisas grandiosas que o Senhor tem que fazer e às vezes por um perdão pequenininho, você não consegue chegar lá. O inverno, ele significa o frio, aprofundar raízes, descansar e confiar. É necessário, mas todas as estações da nossa vida, é necessário o inverno para que nós não nos esqueçamos que é o Senhor que rege todas as coisas. Nós não podemos esquecer. Se você tem muito, glória a Deus por isso, não se esqueça do Senhor. Se você tem pouco, glória a Deus por isso. Continue diariamente se lembrando do Senhor. Porque para aquele que tem muito e para aquele que tem pouco, Deus é o mesmo. Aleluia. Tudo é o mesmo. E o que vai mudar tudo isso, como eu disse, é a sua disponibilidade. E o Senhor foi muito claro quando Ele falou isso. Disponibilidade. A diferença entre eu, que sou mais provada, e aquele que não é tanto, quando você olhar, você não se esqueça dessa palavra. Eu estou disponível e o Mestre me usa, então é necessário que eu, às vezes, padeça mais. E eu fiquei muito feliz quando o Senhor me disse isso, porque desde a minha caminhada, eu sempre perguntava isso para o Senhor. Por que eu sofro tanto? Assim? Por que para mim é tudo tão difícil? Sempre perguntei isso. Eu sou crente desde 2006. E faz um mês que o Senhor me respondeu isso. É tempo. Dá mais de 15 anos. E eu sempre perguntava a mesma coisa. E o Senhor, e eu entendi assim como tão transparente aquilo, que eu vi, que eu perdi muito tempo perguntando isso para o Senhor. E é só uma palavra: disponibilidade. E daí quando o Senhor falou assim, disponibilidade, eu consegui fechar um quebra-cabeça tão grande, meus irmãos, que não sei. Eu consegui fechar um quebra-cabeça assim, que eu olhei assim e disse: Senhor, por que o Senhor não falou antes? Mas é porque não era para eu saber antes, era para eu saber agora. Nesse momento que eu estou vivendo, eu precisava entender que a minha disponibilidade traria isso. Então, você que está aqui disponível, saiba que às vezes não será fácil. Mas em tudo, o Mestre está conosco. Amém, aleluia. O Espírito Santo se faz presente em mim. Desde o teu sentar, Aleluia. desde o teu caminhar, desde o teu levantar, desde o teu deitar, tudo. Desde da garfada do prato de comida que você vai dar. Ali o Senhor está. Simples assim, irmãos. Nunca sai de perto. Mas essa presença, ela é uma semente, ela precisa ser cultivada. Então busque incessantemente ao Senhor. Amém? Amém. Quero orar, quero pedir para que o Senhor venha sobre a vida de cada um de vocês, cada um dos irmãos que estão aqui, para que o Senhor venha ajudá-los nas suas estações. Amém? Eu vou orar. Senhor Deus de glória, Deus de poder, aqui estamos, Senhor, Aleluia. da sua graça. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor,
Que o Senhor se faça presente em cada estação que eles estejam vivendo, Senhor. Eu não sei qual é, mas o Senhor que é o dono de tudo. O Senhor que sabe todas as coisas. O Senhor sabe. E eu sei que o Senhor vai fazer com que eles entendam, vai fazer com que eles cresçam em cada estação, Pai. Ajuda cada coração, cada mulher que aqui está, Senhor, cada homem que aqui está, Senhor, a entender o seu trabalhar na vida deles, a entender, Senhor, o seu chamado na vida deles, para que eles continuem crescendo e frutificando, para que eles continuem sendo usados, Senhor, por Ti, neste mundo lá fora, aonde, Senhor, as almas gemem de dor. Que nós possamos ser a diferença, que nós possamos ser a resposta de oração, Senhor. Que esta igreja, Senhor, seja a resposta de oração daqueles que estão lá fora, Senhor. Para que eles se cheguem aqui, Senhor, e encontrem a Tua presença, Senhor. O que importa é a Sua presença. Que o Senhor acompanhe, Senhor, cada um. Que o Senhor fortaleça a mente de cada um. Que o Senhor possa revestir cada um que está aqui, Senhor, com as Suas armaduras. Que o Senhor possa vestir aqui soldados, Senhor, pronto para a batalha, pronto para entender o Teu chamado. Em nome do Senhor Jesus, esta é a minha oração sobre esta igreja. Sim. Amém. Amém. Essa palavra, pastor, e agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.